assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O lobisomem da laranjeira. O moço que nos conta esse relato diz que na verdade ele odiava histórias de terror. Mas depois disso que aconteceu com ele, ele passou a acreditar mais um pouquinho. Pelo menos dar um pouquinho mais de importância a certas histórias. E ele diz que embora ele não gostasse de histórias de terror, ele era muito fã de histórias de folclore e por isso ele sempre amou histórias de lobisomem, mas com folclore, até porque na família dele sempre ele ouviu histórias a respeito do lobisomem. E ele diz que desde pequeno a mãe, o pai, o vô, a avó, os tios, todo mundo era fã de cachorro, lobo e caninos desse tipo. Então ele sempre tinha um cachorro junto com ele. Até por isso ele é um fã das histórias de lobisomem. Até porque o bisavô dele contava muitas histórias de lobisomem, e a mãe dele contava pra ele também histórias. Era tudo aí do meio canino. Ele diz que o que aconteceu com ele foi horripilante. Sempre que ele lembra, um calafrio percorre a espinha dele. Ele tinha apenas 14 anos e como todo final de ano, ele passava férias de final de ano, ele ia pra casa da avó dele, que morava no interior do Ceará. E era uma espécie de sítio a casa dela, assim, era uma casa lá meio que no meio do mato, longe da cidade. E ele gostava, sempre ia pra lá e ele podia desfrutar da natureza. E muitas vezes ele disse que até acampava por lá e tal. Mas o que foi muito marcante foi que o bisavô dele, já falecido, construiu há anos atrás, uma estrada inteira, um caminho inteiro até uma árvore, uma laranjeira. Então, pelo que eu entendi, o avô dele, sei lá, foi capinando o mato lá, criando uma estradinha até chegar nessa laranjeira. E essa estrada existe até hoje, não sei se existe até hoje, mas existia até a época que ele contou o relato, que ele tinha 14 anos. E ele disse que pelo menos uma vez durante essa estadia dele na casa da avó, ele ia até essa laranjeira. E como agora ele já estava mais velho, com 14 anos, ele pôde ir de bicicleta até a laranjeira. E ele foi de bicicleta junto com um primo dele até a árvore. E ele fala que como toda mente adolescente, ele achava que essas histórias de lobisomem era tudo lorota. E por ele estar saindo meio que ao anoitecer, era umas 7h30 da noite, mais ou menos, a hora que ele estava saindo de bicicleta com o primo dele pra ir nessa laranjeira. Mas que ideia também, né? Pra que ir de noite? Espera, vai de dia. Não é mais bonito ver a árvore de dia e tal? Vai, de 7h30 já tá escuro. O que você vai fazer numa laranjeira no meio do mato no escuro? E a avó dele, a hora que ele tava saindo, ela brincou com ele e falou: cuidado, se o lobo te pega, ele faz picadinho de você, hein? Ele fala que não vai mentir, assim, achava tudo muito legal, mas também achava que tudo era uma grande mentira. Ele nunca acreditava. Quando alguém contava pra ele, ele sempre achava que aquilo era uma mentira que a pessoa tava contando, mas ele não falava nada, né? Ah, tá, mas no fundo ele tava... Então lá foram eles de bicicleta pelo caminho e junto com eles foram os cães da avó dele. E logo eles começaram a ouvir uns uivos que vinha do mato ali que cercava o caminho. E ele diz que tem que admitir que aquela estradinha, aquele caminho era horripilante. Era uma estradinha de terra com um mato alto dos dois lados. Ele diz que sempre se cagava de medo quando passava ali, seja de dia ou de noite. E no caso era noite. Tô falando, por que você foi de noite? Para ajudar, no meio do caminho, o primo dele arregou. Falou: cara, então, acho que eu vou voltar. Em vez de levar ele até a laranjeira, o primo decidiu voltar. Então, cara, eu vou voltar, sabe por quê? Tem uma raposa aí no mato que pega as galinhas, então, uma raposa. Então, né, eu vou voltar porque a raposa pode ser perigosa. Beleza? Valeu, até, tchau. Bom, mas ele era um garoto da cidade, embora ele soubesse que uma raposa pode ser um pouco perigoso, mas o que ela ia fazer? Ele tava de bicicleta, qualquer coisa ele montava na bicicleta e fugia. Então ele falou: beleza, vou continuar sozinho até a laranjeira também. E continuou. Só que ele começava a escutar uns, além dos uivos, sabe? Umas vacas, começou a escutar vaca mugindo ali por perto. E cada barulhinho que ele ouvia, os cachorros paravam alerta.
Então, perto do local que ele começou a ouvir as vacas mugindo, começou a ouvir, acho que eram ovelhas correndo pra lá e pra cá, tava um movimento ali perto da laranjeira. Os bichos não estavam inquietos ali. E ele disse que até caiu da bicicleta uma hora, que ele tomou um susto, que uma ovelha saiu correndo no meio do mato. Ele tomou um baita susto que ele até caiu da bicicleta. Aí depois desse susto e desses barulhos desses bichos, ele ficou com o pé atrás e falou, quer saber, eu vou voltar também. Decidiu voltar e não ir até a laranjeira. Mas a hora que ele decidiu voltar com a bicicleta, os cachorros, os cães da avó dele, correram em direção à árvore. E ele não podia deixar os cães lá. Na verdade, ele tava se cagando de medo e ele não queria voltar sozinho pra casa, ele queria a companhia dos cachorros. Mas os cachorros... Então, caramba, ele tinha que ir atrás dos cachorros, dos cães. Então ele deixou a bicicleta ali na estradinha mesmo, antes de entrar no meio do mato, deixou a bicicleta ali no chão e foi pro meio do mato atrás dos cachorros. Só que a hora que ele chegou até os cachorros também perceberam uma presença ali. Os cachorros ficaram meio que paralisados e estavam com medo. Eles estavam... não estavam em alerta para atacar, eles estavam alerta com medo. Então, o moço que nos conta esse relato, olhando mais à frente para ver o que os cachorros estavam com medo, ele pôde perceber uma figura meio que humanoide, mas era coberta por pelos pretos e estava de costas. Ao mesmo tempo parecia um cachorro, mas não tinha rabo. Só que diz que a curvatura do bicho, do ser, era muito grande e ele podia até ficar em pé. E ele estava comendo uma galinha. Acho que é isso, ele estava de costas ali comendo uma galinha. Ele disse que se ele tivesse calmo, ele podia, simplesmente dar uns passos para trás em silêncio e sair dali quietinho, sabe? Porém, ele estava em pânico. Principalmente, já estava com medo no meio do mato. Aí veio um bicho daquele, o moleque entrou em pânico. Aí o coitado, a hora que viu aquilo, deu um berro, ele gritou, caiu no chão. E isso chamou a atenção da criatura, que virou olhar pra ele. Deus santo, imagina a situação, você cai no chão assustado e aquele bicho vira olhar pra você tá no chão. Eu já fico lá mesmo e sou comida. A imagem da criatura quando se virou pra ele era totalmente bizarra. Ele disse que tinha uma cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão, ele diz, desigual. Ou seja, uma expressão que acho que ele não sabe nem explicar. Até os cães estavam paralisados frente àquela criatura. Ele diz, poderia ser efeito do sono que ele estava? Estava com sono, acho, não sei. Ou alguma alucinação na mente dele, porque ele ficou pensando nesse tema lobisomem pelo caminho todo, com medo. Bom, acontece que ele não ficou ali para descobrir se isso era alucinação ou se isso era de verdade. Ele correu pro meio do mato. No desespero, filho. Correu bastante para se ver longe da criatura. De repente ele estava longe da estrada e longe da casa da avó dele. Ele ficou perdido no meio do mato por cerca de 1 hora. Até ele reencontrar os cães que ainda estavam assustadinhos, tadinhos. Bom, ele contou essa história para as pessoas, mas ninguém acredita. Mas muitos moradores de lá relatam que já viram ou conhecem alguém que já viu uma criatura com as mesmas descrições do que ele viu nessa região, principalmente no pé na laranjeira lá, naquela árvore. Ele disse que ainda encontraram umas marcas de garras nessa laranjeira depois disso. E eles não conseguiram associar essas garras a nenhum outro bicho, era meio esquisito aquelas marcas ali. E os cães que estavam com ele nunca mais foram pro lado da laranjeira. Eles empacam quando eles chegam ali perto, eles não querem ir mais pra lá. E ele falou que nem ele nunca mais quer ir até essa laranjeira. Ele diz que para a família dele essa laranjeira é conhecida e lembrada, né? Tem uma lembrança aí que foi o avô dele que construiu essa estrada até essa laranjeira e tal, mas para ele a lembrança é de horror. Aí ele fica se perguntando, será mesmo que aquilo era um lobisomem? Ou seria um demônio? Ou algum espírito que guarda a árvore? Ele pergunta até se não poderia ser o avô dele, aquele bicho. Como? Por quê? Por que o seu avô seria aquele bicho? Tipo, o seu avô era o lobisomem.
Bom, galera, sei lá, pode ser um lobisomem, pode ser um guardião da árvore, mas o que tem de interessante nessa árvore? Por que o seu avô já fez esse caminho? Então alguma coisa já brilhava na mente dele naquela árvore, alguma coisa chamava a atenção do teu avô, porque ele construiu uma estrada toda até essa árvore. O que tinha nessa árvore? Será que tem algum tesouro enterrado no pé dela? E foi colocado através de magia ou sei lá o que, esse guardião, como o guardião que parecia ser um guardião debaixo da ponte lá no sítio. Lembra que também parecia um cachorro? Que ele disse que parecia um sentinela que andava para um lado e para o outro, tinha umas velas embaixo da ponte lá, também no sítio. E será que então que existe essa espécie de cachorro guardião de algumas coisas? Talvez você evoque esse ser para guardar alguma coisa tua ali? Será que teu avô evocou esse bicho para guardar alguma coisa de importância para ele que estava nessa laranjeira? A questão é, por que essa laranjeira era tão importante para o seu bisavô? Ou será que ele era o lobisomem? E eu tenho uma dica de livro para vocês. Vamos ver qual. Este aqui. História da Magia, do Eliphas Levi. O mesmo de Dogma e Ritual de Alta Magia. Um livro não vai ensinar a fazer magia nenhuma, nada aqui. É realmente história, viu? Se você quer saber mais, aprender a respeito do mundo da magia, aqui vai explicar bastante coisa. Para estudo, para conhecimento, é um livro bem interessante e ele é um nome de referência nesse meio de magia. E essa é a minha dica de livro de hoje, de História da Magia. À venda lá na loja sobrenatural.com.br. E se vocês gostaram desse relato, não esquece de deixar o seu joinha embaixo aqui do vídeo, de se inscrever no canal, se inscreve, deixa o seu comentário, segue a gente no Instagram e nas outras redes sociais, e se quiser enviar alguma coisa pra gente, também o endereço vai estar por aí. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. .com.br, você não se inscreveu? Assombrado. Os relatos da Ana é a notícia do Mateus. Assombrado.